Clube do Remo não consegue a vitória e apenas empata em seus domínios. Bom, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar nesse pós-jogo aí sobre o que foi essa partida, onde nós poderíamos ter corrigido melhor, qual a sensação, dá para buscar esse resultado ainda fora de casa? É tudo isso que você vai ver no vídeo de hoje. Então peço a você que não esquece, deixa teu like, curte, compartilha, se inscreva no canal, hype a gente aí que a gente vai estar trazendo bastante coisas para vocês no vídeo de hoje, tá? Não esquece, comenta, porque depois desse vídeo tem o seu comentário aí, o que você acha do Clube do Remo e qual a postura teria sido melhor. Nós vamos trazer tudo isso para você, então bora pro vídeo. Meus amigos, domingo, né? Domingo, início de semana aí para uns, final de semana para outros. E aquilo que a gente tem para tratar do dia de hoje é sobre o Clube do Remo nesse nosso pós-jogo, tá, gente? O Clube do Remo ontem que levou um bom público ao estádio, tá? Cerca de 30.100 pessoas ali. Teve os problemas na catraca, falta de energia elétrica e tudo isso acaba naquele bojo onde só acontece com o Clube do Remo, né, gente? Mas está sendo corrigido isso aí, tá? Tivemos aí uma receita de R$1.251.165 para uma despesa de R$388.647,04, com uma renda de R$638.517,04 para o Clube do Remo, tá, gente? Quero lembrar vocês que foram 30.065 pessoas, sendo 26.887 pagantes para 4.078 de gratuidade. Galera, o que acontece? Tivemos um mosaico, como vocês viram, uma linda festa. A torcida do Clube do Remo tá de parabéns, tá? E aquela frase, né? Contra tudo e contra todos, e às vezes até contra nós mesmos, né, gente? Contra nós mesmos, até porque daquilo que a gente viu no jogo de ontem, era aquela formação que a gente não esperava. Eu esperava, sinceramente, como eu botei para vocês no vídeo anterior, um 4-3-3 do Clube do Remo, porque o adversário se postaria com 3 zagueiros. E o Clube do Remo com o Adailton e o Pedro Rocha ali na frente, eles não fazem aquela de segurar a zaga. Eles partem para cima da zaga. Então, com isso, o zagueiro não fica individualizado com um atleta como você quando coloca um 9, que ele fica de costa, fazendo a barreira ali e tal. É essa a função do 9. Por mais que ele não seja audacioso, como nós temos aí o Felipe Viseu, tá? E essa nova safra de 9 é isso, tá, gente? No próximo vídeo a gente vai estar discutindo sobre isso. Quero lembrar vocês que repetimos o mesmo esquema tático que repetimos contra o Atlético Goianiense. O treinador vinha repetindo esse esquema tático desde o jogo contra o Vila Nova, até porque faltavam algumas peças, mas eu achava que com a chegada do Janderson novamente, o Clube do Remo poderia sim figurar ali com os 3 atacantes na frente, mesmo que fosse o Adailton ali, né, mas com o Janderson caindo na ponta, você força o adversário a ficar atrás. Porque você tem 3 na frente, o adversário na sua linha tem 3 zagueiros e tem que ficar um na sobra, então ele tem que desfigurar 4 jogadores para marcar 3 atletas do Clube do Remo no ataque. Isso não aconteceu. E aí foi o nosso erro, gente. E aí foi o erro do Clube do Remo, porque o adversário começou bem, adiantou suas linhas, dobrou as suas pontas, tá? Com o próprio Juninho, com o que fez o gol, que é o Sanches, tá? Do outro lado ele tinha lá o Johnny e outros mais que desciam por ali, né? Tanto que o gol do adversário sai de um cruzamento do lateral para o outro lateral, que faltou a cobertura do senhor Cadu e do Ivan Avarino ali, que foram as 2 peças que mais sofreram no setor defensivo do Clube do Remo, tá, gente? O pior lado do Clube do Remo ontem foi o lado direito, eu posso afirmar com todas as letras. Bom, era um Clube do Remo que estranhou a atitude do adversário, porém, no vídeo anterior, quando a gente dedica um dia a falar do adversário aqui, um vídeo para falar do adversário, a gente sempre fala, olha, eles vêm assim, eles vêm com 3 atacantes, às vezes performa com um atacante ali, mas fazendo a ponte para os 2 que vêm de trás, os alas avançam bastante e tal, entendeu? Eles sobem um pouquinho a linha, mas eles não tinham subido tanto a linha assim, por isso que eu vi que eles estudaram o Clube do Remo. Ainda mais quando se descobriu que o Clube do Remo ia na mesma performance que foi do jogo contra o Atlético Goianiense. Ótimo, meu irmão, dentro da tua casa, então, tua torcida está a teu favor e tu vai com o time mais recuado,
melhor para mim, porque eu posso jogar a tua torcida contra ti. Até que a nossa torcida hoje ela é mais consciente e ciente de que o Clube do Remo está fazendo um bom papel, por mais desse tropeço dentro de casa, tá? Então o que acontece? O Clube do Remo formatou aquela linha, gente, aquela que a gente mostra aqui que sempre ele faz, né? Com Cadu, Ivan Alvarino, Klaus, Reinaldo, Sávio, Caio, Pavani, Pedro Castro, Adailton e Pedro Rocha. Esse era o Clube do Remo. Essas eram as linhas azulinas, que sofreram bastante. Lembrando que o adversário estava com 3 zagueiros. Eu posso colocar aqui para vocês verem 3 zagueiros, tá? Sendo que nenhum desses nossos aqui encosta para fazer a parede, para receber bola ou fazer o pivô, tá? Para quem vem de trás. E as linhas não estavam subindo. Tanto o Cadu quanto o Sávio subiam muito pouco. O Sávio subia mais do que o Cadu até. Até porque o lado do Cadu ficou muito mesmo pressionado ali. Então, para mim, era melhor ter colocado mais um atacante, como aconteceu, o Clube do Remo vai jogar. Mas a gente vai trazer daqui a pouco. O que acontece? Então, o Clube do Remo começou nessa performance. O que acontece? O adversário foi para cima. Subiu as linhas, dobrou a marcação de laterais ali. E aí pressionou. Qual é o lado mais fraco? Quem é o mais inexperiente de todos? O Cadu. Então eu vou pressionar em cima dele. Ele estudou muito bem o Clube do Remo. Não foi à toa, gente. No jogo passado deles contra o Amazonas, eu tinha dito, olha, eles chutaram 38 bolas a gol mesmo. E aí eles vieram perigosamente. Ah, Ricardo, mas eles vinham cobalidos que 6 desfalques. Mas esses 6, meus amigos, só o Wellington Silva, que é 37 anos, era o titular. O restante é tudo reserva. O MV ainda nem estreou nesse Campeonato Brasileiro, para vocês terem uma ideia, né? E era interessante para o Clube do Remo. Bom, o que acontece? O Clube do Remo aceitou as investidas adversárias, tá? Com 14 minutos ele perde ali o Caio na sua frente, aquela dobrada que o Caio faz ali de pivô na frente da área, perdeu um marcador. Com isso o Clube do Remo tenta corrigir, mas já a gente vai trazer para vocês onde foi a falha. Ele tenta corrigir com a entrada do predestinado Regis, né, gente? O Regis entrou aí aos 13 minutos no lugar do Caio, tá? Porém, numa bola despretensiosa, mas bem ensaiada pelo adversário, o cruzamento na medida, o Sanches faz o gol de bola cruzada. Se ele tentar 100 vezes aquele chute, ele vai acertar uma, gente. Ele vai acertar uma. Mas antes disso, o Clube do Remo tinha levado uma bola na trave. Uma bola na trave e no rebote, o Marcelo Rangel, que já ensaiava com 15 segundos uma defesa, fez uma defesaça do cara do Juninho sozinho ali. Sozinho, gente. 2 para marcar ele e não tinha nenhum na cobertura. Fez uma defesaça. Com isso, o Clube do Remo tentou se espertar, né? Já tinha chego com antecedência com o Pedro Rocha, que deu um chute, o goleiro defendeu. Lembrando que o Ivan Crost, né? Ele interessava até o Clube do Remo também. Mas era aquela pressão do Clube do Remo ali que só a partir dos 30 que começou a cavalgar um pouco mais para frente. Com a entrada do Regis, aí o Regis avançou mais a ponta, né? Mudou o esquema do Clube do Remo um pouco só, porque quando o Regis entra, ele vai centralizar, aí fica o Pavani e o Pedro Castro fazendo a volância, e o Regis fica avançando um pouco mais aqui, tá? Para chegar mais junto do Pedro Rocha e do Adailton, que não revezaram tanto ontem de lado, tá, gente? E aqui esperando as subidas dos laterais, porém o Cadu estava contido aqui e o Alvarino sofrendo aqui atrás dele também, né? E com isso as linhas iam avançando, aí que o Pavani começou a funcionar aqui atrás, trabalhando mais um pouco a bola, tá? Até de forma meio que precipitada, né? Então o Clube do Remo foi buscar o resultado, e num belo lance que veio do Sávio pro Regis, que rapidamente o raciocínio do cara que sabe colocar a bola onde quer, né? De letra, tocou pro Pedro Rocha, que aparece sozinho e bate bem na bola, tirando assim de locação o goleiro, né, gente? E o Clube do Remo empatava o jogo naquele momento. E aí foi pra pressão, né? Aos 46 teve um chute do Adailton ali, né? O escanteio do Regis foi quase gol do Pedro Rocha, quando ele fura aquela bola que ela vem cruzada, no chute cruzado do Sábio na frente da área ali. Era uma oportunidade do Clube do Remo, se joga naquela bola Pedro Rocha, mas também tinha muita cobertura na frente dele, né? E o Pedro Rocha é aquele, ele não faz a do centroavante, ele tem o faro de gol, tá? E aí o Clube do Remo ia para o segundo tempo, né? Saía do intervalo com a perspectiva que eu vou mudar e vou melhorar, né? E aí voltamos para o segundo tempo, onde não houve a mudança. Continuamos no mesmo retrospecto, como se tivéssemos ido bem, e o adversário veio para cima.
com seus ímpetos, mais animado, porque ele acreditou que dá. Você deixa o adversário acreditar que dá, ele vem, meu irmão. Não adianta. Qualquer um. Qualquer esporte que você for disputar, você deixar o adversário acreditar, ele vai vir para cima. E foi o que o Volta Redonda fez. Porém, ele ia cansar, porque ele trabalhou muito em linha alta. E a gente sabia disso, né? E aí, fora a mudança do Caio no primeiro tempo, né, tocada pelo Regis, aí que veio a mudança no segundo tempo com 17 minutos, demorado, até porque era para ter se mudado há mais tempo, e com a mudança do segundo tempo, mudou o esquema tático aos 17 minutos, tá? Com a entrada do Luan no lugar do Ivan Varino, do Adailton saindo para a entrada do Viseu, do Janderson entrando no lugar do Pedro Castro, tá? Com isso, o Clube do Remo mudou os seus ímpetos e as suas linhas. Voltou para o 4-3-3, que era para ter iniciado. Por quê? Porque melhorou muito as suas atitudes, tá? Porque quando ele encosta Klaus, Pedro e Reinaldo, deixou aqui na lateral ainda o Cadu, tá? Sávio. Aí o que ele faz? Traz o Viseu para o meio, centraliza, bota o Janderson no jogo, que vai partir para cima, tá? E deixa o Regis ainda flutuando por aqui. E encosta aqui os dois, tá? Luan e Pavani, né? Esse era o Clube do Remo quando muda suas ações no segundo tempo, aos 17 minutos, com um certo atraso, gente. Com um certo atraso. Porém, a agressividade do Janderson ia fazer muita diferença para nós, já segurando os ímpetos, porque aqui quando você tem 3, você tem que segurar 4 e ficar na sobra. Querendo ou não, o Viseu fica segurando aqui, gente. Querendo ou não, o Viseu faz esse pivô aqui, né? Inclusive ele teve poucos lances na partida, né? Pelo tempo que ele permaneceu em campo. Depois veio a mudança no meio campo, ele tirou o Regis que cansou e colocou o Dodô, né? E o Dodô ali figurou como uma figura ilustrativa. Teve um lance que, se tivesse tido melhor sorte, o Sábio tivesse entendido, ele iria aparecer na cara do gol, né? E aí era o Clube do Remo, sofrendo alguns contra-ataques, mas não como sofreu no primeiro tempo, e equilibrando a partida, até porque tinha dado muita posse de bola para o adversário no começo do jogo, gente, tá? No começo do jogo. Antes da saída da mudança do esquema tático, quando o Clube do Remo estava no 3-4-3, eu quero lembrar vocês que teve uma falha aqui. Quando o Remo estava com Pedro Castro, Pavani e Regis, qual deles marca? Saiu o melhor marcador nosso daquele começo de grande área. Qual deles marca? O Remo tinha aqui o Cadu, que não marca direito, tá? O Cadu acompanha, ele não marca, gente. O Cadu é melhor como ala do que marcador. Tínhamos aqui o Pavani, que também não é um exímio marcador. Tanto que ele chega nas bolas atrasadas e muitas das vezes leva até cartão. E tínhamos aqui o Regis, que também não é um exímio marcador, tá? E aqui tínhamos no começo o Adailton, que também não marcava. Quem marcava mais era o Pedro Rocha. Então nós tínhamos certos setores que falhavam na marcação. O próprio Pedro Castro, ele marca, mas não marca tanto, né? Diferentemente do Luan, diferentemente do Caio, que faz aquela cobertura de fora da área. Com isso, não deixando o adversário gostar do jogo. Esse é o problema. E o adversário estava chutando de fora da área. Quando ele chegava nesse setor aqui, que o time recuava, ele chutava à vontade, né? Agora eu lembro a vocês, aquela segunda bola não foi na trave, passou muito distante. Foi o narrador que errou ali. Vocês podem ver no melhores momentos aí, que eu tava vendo que já duas bolas na trave, eu vi só uma, né? E uma belíssima bola na trave, por sinal, né? Nós tivemos uma com o Sávio despretensiosa, mas aquela ia ser lona. Então era isso, gente. Quando ele coloca os 3 atacando, aí o jogo muda. O Clube do Remo tem mais incisão, tem mais dominância de bola, tenta mais do que o adversário e busca a vitória. Porém, 17 minutos, o adversário começa já a cadenciar mais o jogo, mudando as suas linhas, e aí sente que é melhor segurar o resultado, é mais difícil você fazer um gol assim desse jeito, né? E lembrando que ele ainda tinha as situações de contra-ataque, né, gente? Tinha situações de contra-ataque, mas o Clube do Remo teve umas situações no segundo tempo que dava para marcar, mas infelizmente não conseguiu, não tentou muito chute de fora da área,
Um chute só no segundo tempo, acho que foi o Janderson que deu, né, gente? Então era um clube do Remo que pecou no começo com o esquema tático que voltou daquele jogo contra o Atlético Goianiense, que foi bem estudado pelo adversário. E lembrando que o adversário tem seus méritos e seus louros, ele vinha numa crescente, mas uma crescente de empate, né? E uma hora ele vai alcançar o objetivo dele, que é uma vitória. A única vitória que eles têm é contra a Mucura. Mas era um adversário a ser respeitado. Nós sabíamos disso, gente. Tem que entender, o clube do Remo está invicto no campeonato. E quem vier, meu irmão, vai estudar interminantemente o clube do Remo. Tá? Interminantemente. E nós sabemos que o próprio Janderson, que estava fora, sentiu ontem. É aquilo que o treinador falou. Mas se era para ele sentir, eu vou colocar ele no início do jogo. Porque o que acontece? Meu adversário vai cansar. E eu não vou deixar as linhas descer, como desceram para cima do Cadu. As linhas desceram muito para cima do Cadu. Né? O Sávio ainda aguentava as pontas, apesar de não chegar logo para cortar os cruzamentos, mas ele aguentava as pontas ali, até por ser mais experiente. Foi um dos nossos melhores em campo, o Sávio e o Marcelo Rangel. E o Pedro Castro, o Pedro Rocha. Foram os nossos 3 melhores jogadores em campo, se vocês forem checar aí as odds, as terminações, a quantidade que eles atuaram. Tá? Então era um clube do Remo que deixou a desejar no começo, deixou o adversário gostar do jogo e trouxe o adversário para suas linhas. Um jogo que não agrada a nós. Me agradaria sim, gente, se o clube do Remo começasse incisivo como começou, como foi quando teve as mudanças no segundo tempo. Né? Nós ainda tivemos outra mudança que foi a entrada do Dodô no lugar do Regis, né, que mudou. E aí, né, foi para manter. Até porque o Dodô não gera muita coisa pra gente, tá, gente? A gente vai trazer os individuais. Mas era aquilo. O clube do Remo deixou o adversário gostar do jogo. O treinador armou a equipe errada. Fizeram o plano de jogo errado, gente. Tem que admitir. O plano de jogo para enfrentar o time do Volta Redonda foi feito de forma errada. E com isso nós acabamos sucumbindo na mão do adversário nos 30 primeiros minutos. Tanto que no primeiro tempo, aos 30 minutos, o clube do Remo estava com 31% de posse de bola contra 59% do adversário. 41% na verdade, tá, gente? Ali, e ainda terminamos ainda o quê? Numa média de 48 a 52 para o adversário. Essa foi a média da posse de bola ontem. Tá, gente? Aí, né, foi feita a leitura errada do adversário, gente. Nós trouxemos no canal as duas perspectivas do adversário e trouxemos duas perspectivas do clube do Remo. Duas perspectivas, gente. Tanto no 3-5-2, que a gente não acreditava que poderia vigorar, né? No 5-3-3-2, na verdade, o clube do Remo faz. Né? Porque as linhas não avançaram. Eles souberam aproveitar os alas dele mais do que o clube do Remo, que não aproveitou o seu. Né? Até porque não tinha uma boa saída. E eles também não tinham um jogador de criação para a gente dizer, o meio de campo é criativo dele. Não. Eles vinham com os ímpetos daquele meio atacante que tinha, o Pierre, né? E o Raí, que chutou de longe, chutava de longe, aproveitava todas as oportunidades. E o Sanches, que se destacou ali na lateral direita. Aparecia como homem surpresa, tanto que ele apareceu e fez o gol. Tá? Mas nós tivemos oportunidade. Porém, não pode, dentro de casa, o clube do Remo se portar dessa forma. Tá? Trazendo para vocês agora, cada um no seu cada um. Né? Para mim, o Marcelo Rangel foi bem. Mais uma partida maravilhosa, um goleiro que vem em evolução e está se mantendo ali em cima, tá? O Ivan Alvarino. Ivan Alvarino, gente, para vocês terem uma ideia, ele fez 5 lances de bola, 5 lances que ele participou da jogada, com bola no pé ou cortando, 55, ele errou 10, tá? Perdeu a posse em 10, tá bom? Razoavelmente não se encontrou ontem no jogo, tá? O Klaus teve 50 lances de bola, ele errou 4, ele perdeu a posse em 4 lances somente. Então manteve uma regularidade, então para mim o Klaus foi bem, trazendo os números dele aí, né? Teve uma pichotada ali, mas passa uma seguridade, né? Reinaldo teve 50 lances de bola, ele perdeu a posse em 13, porém ainda se manteve ali numa certa estabilidade daquilo que ele faz. Porque você vai tentando e ele tentava a melhor saída e muitas das vezes errava o passe, num corte, numa cabeçada, às vezes na perca de bola, tá? Mas o dele era mais cortado e erro de passe, tá? O clube do Remo errou muito passe também, vou dizer a vocês, viu? Cadu, gente. O Cadu sofreu pressão. O Cadu era o lado mais amador do clube do Remo que tinha ali, o mais novo, no caso que eu digo, mais inexperiente, né? Não amador, tá? É um menino bom, porém, ontem, olha, só para vocês terem uma ideia, ele foi o segundo que pegou mais na bola.
Ele teve 60 lances de bola. Ele perdeu 20, foi o que mais perdeu, mais errou no Clube do Remo. Não foi à toa que ele se destacou por as suas falhas e falhas de cobertura. Então, o Cadu não foi bem nesse jogo, gente. Não foi bem mesmo. O Luan, né, que entrou no lugar do Ivan Varino. Ele teve 5 lances de bola, gente. 22 lances de bola e errou 5. Né, para vocês terem uma ideia. Ele entrou ali por 17 minutos, pela volta dos 17 minutos. Olha o tanto que ele teve participação em 22 lances, tá? O Caio, não dá pra gente dar um diagnóstico dele, porque saiu logo no início, né? O Pavani teve 63 lances de bola. Ele errou apenas 8. Né? Ele errou apenas 8, porém não se aproximou muito da área, não foi agressivo, né? Não teve chute de fora da área do Pavani, então ele estava muito contido até. É razoavelmente bem ali, até num certo sentido, tá, gente? O Regis, né? O Regis que entrou aos 13 minutos, teve 27 lances de bola, tá? Nos 27 ele perdeu 10. O Regis é um jogador que não marca, então alguém tem que ficar na marcação por ele. Tem que ter aquela contenção ali de 2 volantes que são marcadores e pegador. O Regis não marca, gente. O Regis não marca. Ele pode criar um lance, pode ter a criatividade técnica dele, que ele tem. Visão de jogo e tudo. Mas ele não marca. Então nós ficamos devendo desse déficit de marcação. Tá? Entrou no seu lugar o Dodô, aos 87 minutos. Teve 12 lances, perdeu 4. Né? E aquela do Dodô, teve uma tentativa ali, mas não rende. O Dodô, infelizmente, foi só o começo do parazão mesmo. Tá? Pedro Castro, gente, foi razoavelmente bem nesse jogo, tentou aquilo que dava para ele tentar, porque você aí tem que recuar para marcar aquilo que você não tem, o ímpeto da marcação. Quando sai a torre e Caio, você perde, né? Quando entra o Luan, você ainda ganha mais um pouco, e o Luan que estava tentando as ações de surpresa do adversário, até descendo nas laterais, né? Então o Pedro Castro teve 26 lances de bola, né, até essa saída, aos 17 minutos do segundo tempo, e perdeu 4 bolas, né? 4 bolas roubadas ele teve, tá? O Janderson, gente, que entrou nos 17 minutos, teve 17 lances de bola e perdeu 4 de domínio ali, teve 4 perdas. Foi bem até sentir mais um pouco, tanto que ele centralizou certa hora, porque não tinha mais condições de correr, não dava mais, né? E aí eu acho que ele sentiu novamente. É aquilo que a gente imaginou quando o treinador falou, se ele ia sentir, tava no começo, né, gente? E lembrando vocês que Gabriel Martins não figura no Clube do Remo mesmo, gente. Não tem a confiança, acho que ontem ele nem foi no banco, né? Ontem acho que no banco o Clube do Remo tinha de atacante só o Ítalo, né? O PH ainda tá em transição, então, tá? Indo pro Sábio, gente. O Sábio foi o que mais teve ações com a bola do Clube do Remo, sabe? Ele teve 71 ações, perdeu 16, tá? Participou do lance do gol, participou dos melhores lances do Clube do Remo, muitas das vezes descendo ali a lateral, né? Sucumbiu em certo momento com a dobra de jogadores em cima dele, mas segurou as pontas e foi um dos melhores do Clube do Remo ali, no sentido do que pode se tirar de melhor, tá? Então olha aí, para vocês terem uma ideia, o Sábio teve 71% de ações em cima da bola, para vocês terem uma ideia. 71 foi o que mais teve ações, gente, no Clube do Remo. Indo mais um pouquinho para frente, temos o Pedro Rocha, 46, né, de ações em cima da bola, 15 bolas retomadas, 15 bolas roubadas dele, mas foi o que mais atacou no Clube do Remo, gente. Pedro Rocha na individualidade, tentando ali todo o tempo. Falta alguém que crie para ele, gente. Se tiver alguém que crie para ele aparecer de boa, como o próprio Regis criou, ele vai bem e vai longe, tá, gente? Vai longe mesmo, tá? Entra pro 6º gol aí, é artilheiro isolado do campeonato, com 6 gols. Vamos ver como vai funcionar esses dias agora, tá? O Adailton, gente. O Adailton não se movimentou tanto ontem, sucumbiu na marcação adversária, tentava partir, né? Teve 20 lances de bola, perdeu 5, tá? Saiu aos 17 minutos para a entrada do Felipe Viseu, né? E aí o Adailton, razoável ali, vou se dizer, gente, porque o Adailton, ele não faz a parede que o 9 faz, né? Que o Viseu faz, tá? E o Viseu entrou aí aos 17 minutos do segundo tempo e, gente, é a mesma coisa que nada. O Viseu vem numa má fase, né? A gente não fica aqui torcendo para que ele não performe bem, torcendo para ele sair, porque a gente sabe que o contrato foi um contrato longo. E com certeza essa quebra de contrato não é fraca, gente. Para vocês terem uma ideia, o contrato do Pedro Rocha, quebra com ele é 30 milhões. O Clube do Remo deve ter feito um contrato para amarrar o Viseu, né? E aí, se o Clube do Remo quebrar esse contrato, como ficam pedindo aí, é difícil, né? A pessoa pede profissionalismo, mas não entende
que as finanças são profissionalismo também. Então você fez a aposta, meu irmão. Agora o que você vai colher dela é aí que o destino que vai dizer, tá? Então o Viseu, gente, ele teve 4 ações de bola, ainda perdeu uma. 4 ações apenas, gente. 4 ações do Viseu. Entrou aos 17 minutos do segundo tempo. Então é aquele cara, ele tá mal, né? Não vem bem, não vem performando bem, e aí a gente torcer para que dê certo, porque é um dinheiro investido nele ali. Infelizmente, eu espero, torço para que não seja uma das piores notícias contratações do Clube do Remo. É uma contratação alta que ainda não performou bem. Eu torço para que performe, porque o Clube do Remo não pode quebrar o contrato. Já temos o Ítalo saindo aí. Né? Ontem nem entrou e nem ia fazer diferença, gente. Tem gente que fala, o Ítalo não vai fazer diferença, o Ítalo não tem mais interesse, tem que alguém performar por ele, para ele ficar só lá na frente para fazer o gol na banheira. E hoje nós não temos mais centroavantes que façam só isso, tá, gente? Tem que ter centroavante que segure a marcação. E era esse que o problema do Clube do Remo ontem. Não tinha quem segurasse a marcação lá na frente. Quem ficasse segurando menos 2 zagueiros lá. Quando o time do adversário vinha para cima, vinha tranquilo. A marcação do Clube do Remo não estava marcando forte. Não conseguiu marcar em linha alta. Não conseguiu marcar muitas das vezes a saída do adversário. Quando tentou apertar, dava. Mas não tentou todas as vezes. Então, ficou na marcação adversária. Quando o adversário sentiu a facilitação da marcação do Clube do Remo, ele veio para cima, gente. Olha, para vocês terem uma ideia, grandes chances, o Clube do Remo teve 2 grandes chances, o adversário teve nenhuma. Chutes a gol, tá? Chutes no rumo do gol, né? Foram 14-16 do adversário. No gol foram 4 do Clube do Remo contra 6 do adversário. Grandes defesas do goleiro. Nós tivemos 5 defesas do Marcelo Rangel apenas, contra 3 defesas do Jean Grosjean, né? Era um Clube do Remo equilibrado, como eu falei para vocês. Terminou com posse de bola entre 48% e 52%. Mas não mostrou tanto para nós daquilo que a gente esperava dentro de casa. A torcida aplaudiu, porque quando vê que o treinador faz a sua mudança no segundo tempo, o time vai para cima do adversário, porém, tempo é tempo. Quando você começa a correr contra o tempo, fica mais difícil de você fazer. Então, gente, eu espero ter trago para vocês a nossa visão aqui no canal. As situações da linha do Clube do Remo eu mostrei para vocês ainda de forma meio que tá assim, mas dá para vocês verem que o Clube do Remo, aqui dá pra gente ver como ficou interessante o Clube do Remo no segundo tempo. Agora é que tem que ir no mercado contratar um ponta que faça o que o Janderson faz, porque o Janderson está sentindo, né? Infelizmente o Janderson é o rescaldo do Repá ainda para nós, que eles bateram muito, nós já temos o Janderson fora, né? E com isso o Clube do Remo perdeu muito no seu setor ofensivo. Tem ali o Pedro Rocha fazendo ali questões de, se você olhar, é milagre, gente. O Pedro Rocha faz no trabalho que ele performa. Tanto que ele defende, tanto que ele ataca, tanto que ele busca, ele veste mesmo a camisa. Né? Ao contrário de alguns jogadores, como o Viseu, o Dodô, são jogadores que a gente vê ainda que vai ou não vai. E no setor defensivo nós ontem sucumbimos ali. O próprio Cadu, o próprio Ivan Alvarino não foi bem, tá? E quando a gente perde o setor de marcação da frente, nós sofremos mais que com o adversário vindo para cima. Mas é aquilo, gente. Futebol é isso. Tinha 11 do outro lado e 11 com muita vontade. Tem um lance de tanta vontade que quando o cara reclama, eu me esqueci o nome dele agora, o árbitro que ele leva cartão amarelo, ele olha pro treinador dele, gente. Sabe o que é isso? Significa? Ele tá jogando pelo treinador. E ele olha e diz que o juiz, naquele olhar dele, ele diz, ele me deu cartão amarelo, tem que fazer alguma coisa. Né? Pro treinador reclamar. Então é um time que estava jogando pelo treinador. E é um time que, por mais que tivesse com o seu déficit de alguns atletas, estava performando muito bem. E ele ia cansar, gente. Então era por isso que o Clube do Remo tem começado no 4-3-3. Não estamos chorando leite derramado, mas estamos trazendo para vocês o que figurou e qual teria sido, na nossa visão aqui, gente. Respeitando o treinador, a melhor entrada. Lembrando que o Clube do Remo está em segundo lugar, mas hoje joga ainda o Vila Nova, né, gente? O Clube do Remo foi a 17 pontos, tá? O outro jogo de ontem, o Avaí ganhou a Chapecoense de 2-1 e eu acertei, né? Esse placar acertei em cheio, tá, gente? O Atlético Paranaense ganhou de 1-0 o Atlético, eu tinha dito que seria 2-0. Tá, e no Clube do Remo eu constava que a gente ia ganhar de 2-0, porém não deu, né, gente? Não deu mesmo. E hoje nós vamos estar acompanhando aí o restante do campeonato, o restante da rodada, e torcendo para que o Clube do Remo continue ali no G4 como está, tá? Até o próximo vídeo.
Não esquece, curte, compartilha, hype o canal. Lembrando, gente, nós estamos em 1850. Bora chegar em 2000 aí. Então dá essa força para nós. Valeu, forte abraço. Fui!